Vamos para a questão que diz assim: uma bola é lançada e leva 4 segundos para chegar ao solo, conforme descrito na figura a seguir. O valor da altura da figura deve ser em metros. O texto quer saber qual é o valor dessa altura. E embaixo ali ele elenca para vocês as alternativas que ele quer que você avalie. Bom, para responder o que o texto quer, o que ele nos forneceu? Primeiro, aqui o objeto no alto, ele leva 4 segundos para descrever essa trajetória. Essa trajetória, ela pode ser classificada, devido a ter essa característica, esse formato, ela pode ser classificada como um movimento horizontal. E vocês sabem que no movimento horizontal, você tem duas componentes. Uma componente que faz surgir as características deste objeto na descida e uma componente que faz surgir as características desse objeto andando na horizontal. As duas atuando simultaneamente faz nascer esse formato de trajetória que nós conhecemos como movimento horizontal. Bom, e o que o texto quer é a altura. A altura é essa aqui, ó, que eu estou mostrando na figura para vocês. É isso que o texto quer. Para responder, nós vamos fazer agora uma coleta de dados para ver o que nós podemos usar para poder responder. Bom, o tempo está aqui, ó. O tempo que leva é 4 segundos. No ponto mais alto desta trajetória, eu posso dizer que a posição inicial na direção vertical dele, que é o S0Y, vale 0. Agora pensa comigo, se ele sair da parte superior e for descendo e chegar aqui na base desta figura, tendo a posição final sendo 20 metros, por exemplo, então se ele saiu do zero e chegou na posição 20 metros, ele vai ter descido por 20 metros. Então, nós iríamos poder garantir que a altura deste objeto é 20 metros. Outro exemplo, se ele saísse daqui, do ponto zero, e chegasse na base, e lá na base a posição final fosse marcado 30 metros, nós iríamos poder dizer que ele saiu do zero e chegou a 30. Então, iríamos poder dizer que ele andou 30 metros. Então, iríamos poder garantir que a altura deste objeto seria de 30 metros. Então, neste caso, se nós queremos a altura, basta conhecer a posição final. Então, ó, o SY, que representa a posição final na direção vertical, ou Y, nós não sabemos, nós temos que saber. Porque quando soubermos, vamos ter condição de calcular o que ele quer. Na vertical, essa bolinha, ela anda sob influência da gravidade. Ela anda fazendo com que a sua velocidade na direção vertical mude de valor. Então, essa aceleração aqui vai ter valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. É a aceleração na descida, é a gravidade. No ponto mais alto, quando ela sai de cima deste objeto, ela sai tendo uma velocidade na direção vertical, que é o nosso V0y, igual a 0. Com os dados em mãos, nós queremos encontrar a posição final. Nós temos condição de calcular a posição final? Bom, primeiro, se o movimento na descida pertence a um movimento uniformemente variado, nós temos 3 fórmulas que podemos usar. Uma chamada de função horária da velocidade, outra chamada de função horária da posição e a terceira chamada de equação de Torricelli. Qual das 3 seria mais adaptada aqui a esse exercício para proporcionar aquilo que queremos? Neste caso, como nós queremos a posição final e temos esses dados que foram elencados para vocês, nós podemos usar a função horária da posição, que diz que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. É claro que respeitando aqui a direção vertical, por isso que está aqui, ó, SY é a posição final na direção vertical ou direção Y, S0Y é a posição inicial na direção vertical ou direção Y, mais V0Y é a velocidade desse objeto, inicial desse objeto, na direção Y ou vertical, mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Está aqui a fórmula respeitando a direção que nós estamos avaliando. Vamos agora substituir na fórmula para ver se nós temos tudo que precisamos. Posição inicial está aqui, ó, é 0. Velocidade inicial está aqui 0. Da fórmula está multiplicando o tempo. Da fórmula está somando. Da fórmula a aceleração, nós sabemos o valor, então podemos já substituir. A aceleração vale 10. E na fórmula dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Está ali.
0 podem ser simplificados. Estou simplificando este 0. O segundo 0 está 0 vezes t e 0 vezes t é 0, então também estou simplificando. Só vai sobrar esse termo, 10 dividido por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Mas 10 dividido por 2 é 5, é por isso que aqui embaixo eu coloco 5. O tempo que levou para esse objeto descer, nós sabemos. O texto havia dito 4 segundos. Então está aqui, ó, no lugar do t eu coloco 4. Então ficou 4 ao quadrado. Então ficou na linha de baixo, ó, 5 vezes 16. De onde saiu 16? 4 elevado a 2. 4 elevado a 2, ou 4 ao quadrado, é 16. Então ficou assim, ó, posição final sendo igual a 5 vezes 16. Resultado, posição final sendo igual a 80. O que significa? Que ele saiu do 0 e a posição final é 80. Então ele andou por 80 metros. A altura deste objeto é 80 metros. Respondeu o que o texto quer? Sim. A resposta seria a letra D. Aí você poderia perguntar, e aqueles outros dados, Gordo, que está ali à sua esquerda, para que você colocou? Bom, o texto não havia dito qual era a velocidade inicial na direção horizontal, que é o V0x. Esse vetorzinho está sinalizando ele, não tem. Posição final na direção horizontal, aqui, ó, aqui seria o meu 0, aqui seria minha posição final, que seria 12 metros. Eu tenho. Posição inicial seria 0 na direção horizontal. O tempo seria 4 segundos. Porém, o texto não te perguntou nenhuma característica da horizontal. Então eu coletei os dados pensando que ele iria perguntar alguma coisa também da horizontal e ele acabou não perguntando. Foi por isso que eu elenquei, mas não usei.